Confiança não é um traço de personalidade. Confiança é algo que você consegue treinar no seu dia a dia como um músculo. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 4 pilares que você pode começar a colocar em prática hoje mesmo para você começar a construir confiança no seu dia a dia e se tornar em si uma pessoa muito mais confiante. Às vezes eu compartilhar com você todas as dicas, não se esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal se você gosta de conteúdo de beleza, de glow up, bem-estar e quer se tornar sua melhor versão fisicamente e mentalmente, que pra mim, que eu sempre falo por aqui, que é o mais importante. Me siga também no Instagram, no TikTok, que eu tô postando lá frequentemente conteúdos, de novo, conteúdos pra ajudar você a se tornar sua melhor versão e ter um glow up físico e também glow up mental. E o primeiro ponto é que você precisa construir respeito por si mesmo. Confiança é construída a partir do momento que você vê o seu próprio crescimento. Se você precisa de constante validação externa, isso faz com que a sua confiança seja mexida com muita mais facilidade. Faz com que você tenha uma confiança instável. E eu falo de novo por experiência própria, como alguém que precisava constantemente daquela validação das pessoas. Que eu tô indo pro caminho certo, que eu tô fazendo a segunda, que eu tô fazendo a coisa certa, que eu tô me vestindo da forma correta. É a partir do momento que a gente precisa dessa validação das outras pessoas, a gente coloca a nossa autoestima, a gente coloca o nosso autorrespeito, o nosso respeito que a gente tem por nós mesmos nas mãos de outras pessoas. Por que você precisa do conselho dessa pessoa? Porque você precisa da opinião dessa pessoa. Obviamente que eu não estou falando em questões profissionais, onde você está procurando a ajuda de algum profissional, onde você está buscando uma mentoria, onde você está buscando algum conselho de algum profissional, um feedback. Não, eu estou falando de você pedir constantemente e necessitar constantemente da validação de outras pessoas. A gente não pode fazer isso. Você precisa identificar também onde você está constantemente buscando essa validação de outras pessoas, seja em relacionamentos, seja pedindo validação de familiares, de parentes na sua vida, validação de amigos. Você precisa constantemente que os amigos deem essa validação. Não, essa validação precisa vir de você mesma, para você finalmente começar a construir essa confiança, essa autoconfiança. Então, exercícios que você pode começar a colocar em prática é justamente escrever e validar essas questões na sua vida. Por exemplo, o que você fez essa semana, mesmo se sentindo desconfortável, mesmo você querendo procrastinar, mesmo você estando com medo. A partir do momento que você vê esse seu crescimento, você consegue com muita mais facilidade começar a construir essa autoconfiança. Então, o que você tem orgulho de si mesma que você fez nessa semana? De novo, a escrita terapêutica, o journaling é muito importante nesse quesito, porque se você não escreve sobre essas emoções, se você não coloca na folha do papel, você não vai conseguir enxergar isso. A gente pode pensar, a gente pode praticar esse exercício pensando, porém não é a mesma coisa. Quando a gente escreve no papel e lê o que a gente fez, lê as nossas conquistas, lê os nossos desafios, lê os nossos traumas, a gente consegue soltar isso com muito mais facilidade. Ou até conversando com outra pessoa. Por isso que a terapia, por exemplo, funciona tão bem. Porque a gente consegue conversar e colocar todo esse trauma, tudo aquilo que tá dentro da nossa garganta, tudo aquilo que tá preso dentro da gente, pra fora. E a gente consegue soltar isso e liberar toda essa tensão que a gente estava sentindo. O ponto para você começar a construir autoconfiança é que você precisa ter limites fortes com relação a si mesma e com relação aos outros, com relação ao seu trabalho. Como que você vai desenvolver essa autoconfiança se você está constantemente se abandonando para você priorizar os outros? Se você está constantemente se abandonando para tentar cuidar de algum projeto para outra pessoa. Você está constantemente abandonando seus desejos porque fulano falou que você não deveria fazer isso. Se você está constantemente abandonando os seus desejos, os seus sonhos, porque os seus pais ou algum amigo falou, não vai dar certo. Para que você vai tentar colocar isso em prática? É uma perda de tempo. Você não devia fazer isso. Seguir esse caminho é o que você deveria fazer. A partir do momento que você escuta a opinião de outras pessoas, abandona os seus próprios limites e não segue a sua intuição, você vai estar constantemente deixando de novo essa confiança instável.
Para você ter uma confiança que seja estável, você precisa não se abandonar e abandonar a sua intuição durante qualquer momento que você esteja passando. Então, exercícios que você pode começar a colocar em prática hoje mesmo para começar a definir e ter esses limites muito mais claros. Então, por exemplo, sempre que um amigo falar para você, vamos sair em determinado dia, e você não quer sair, fale não. Não precisa dar algum motivo, eu não quero porque eu tô... Não. Hoje pra mim não vai dar, mas a gente pode marcar outro dia. Ponto. Não precisa dar essa constantemente explicação que você não vai dar, porque você vai viajar, porque... Não. Saiba, aprenda a falar não para outras pessoas. Eu falo que isso é muito difícil como alguém que, de novo, precisava ter aquela validação externa. Precisava escutar o giro de outras pessoas. Eu tô indo para a direção certa. Porém, de novo, se você quer construir essa autoconfiança, esse autorrespeito, esse respeito por si mesmo, você precisa aprender a se escutar, escutar essa atenção e parar de escutar e precisar essa validação de outras pessoas. Aprenda a pedir limites até para os seus próprios clientes. Aprenda a pedir por mais tempo. Eu preciso de mais tempo. Aprenda a falar não. Aprenda a falar o que você precisa falar para outras pessoas. Sem precisar ter esse medo de ser abandonada, esse medo de que você vai ficar sozinha, esse medo de que você não é o suficiente. Porque uma coisa que, de novo, eu falo sobre você se abandonar. A gente muitas vezes nos abandona e prioriza sempre estar num relacionamento com outra pessoa, porque muitas vezes a gente tem medo de ser abandonado. Só que quando você para pra pensar, como que você é abandonada se eu sou um adulto de, não sei, 30 anos, 40 anos? Como que você vai abandonar um adulto de 40 anos? Não existe isso. Então, qual é o sentido de você ter esse medo de ser abandonado? A não ser que você fosse uma criança de 10 anos de idade, aí tudo bem, ter medo de ser abandonado. Você ter medo dos seus pais te esquecerem na porta da escola. Tudo bem, agora quando você é um adulto de 20, 30, 40, 50 anos, até mais, como que você vai ter medo de falar o que você precisa falar? Definir esses limites em relacionamentos, com família, com amigos. Como que você vai ter medo de ser abandonada quando você é um adulto? Então não tenha medo de falar o que você precisa falar e começar a construir essa confiança consigo mesmo. E o terceiro ponto é que você precisa começar a reconstruir essa conversa que você tem consigo mesmo na nossa mente. Muitas vezes a gente tem um único pensamento que vem na nossa cabeça e a gente começa a alimentar. E começa a alimentar aquele pensamento e ele aumenta, e ele aumenta. E quando você vê, esse único pensamento que você tinha está ocupando toda a sua mente. Como que você muda isso? Isso não vale apenas para, por exemplo, problemas de autoconfiança. Vale muito para pensamentos como, por exemplo, ansiedade, medo de que não vai dar certo. Então, sempre que esse pensamento negativo vier na sua cabeça, imediatamente pare ele. Você precisa substituir esse pensamento por um pensamento neutro. Não precisa ser necessariamente um pensamento positivo. E tente falar em voz alta, porque em voz alta tende a ser mais efetivo. Então, por exemplo, você está constantemente tendo um pensamento de que você é terrível nisso que você está praticando. Você é péssima, não vai dar certo. Eu sou péssima, eu sou terrível, eu sou burra. Imediatamente pare em voz alta. Eu ainda estou aprendendo essa habilidade. Ponto. Você vai perceber que imediatamente, se você constantemente começar a falar isso, esse pensamento vai constantemente diminuir. E essa frequência desses pensamentos negativos vão diminuir. De novo, eu falo como alguém que tinha muito problema de estar constantemente com esses pensamentos negativos. Porém, quanto mais eu comecei a praticar isso no meu dia a dia, eu comecei a notar com muito mais frequência a quantidade de pensamentos negativos que ocupavam a minha cabeça. Uma amiga demorou um tempo maior para me responder. Não, porque ela me odeia. Ela não quer saber mais de mim, ela me acha uma chata, ela me odeia. E não, às vezes ela só estava ocupada com o trabalho e não conseguiu responder. E dava realmente algumas horas depois ela me respondia. E a gente vê que isso é muito problema, esses pensamentos negativos que a gente tem com nós mesmos é muito um problema, muitas vezes de autoestima, problemas de autoconfiança. Então você precisa começar a corrigir isso. E como que a gente corrige? A gente precisa parar com esse padrão. Porque tudo que a gente aprende, a gente consegue corrigir. Você não nasceu com esses pensamentos, falando que você é burra, que você é inútil, que você é feia, que ninguém gosta de você. Você não nasceu com isso. Isso é algo que você aprendeu, que você escutou, ou que você viu alguém falando isso e você começou a colocar em prática.
Então comece a colocar isso em prática, que isso vai ajudar muito, principalmente se você é uma pessoa muito ansiosa, que tem esses problemas de autoestima, tem esses problemas de medo, ansiedade. E o quarto ponto é que você precisa trabalhar em provas físicas. O nosso cérebro, ele é algo muito de precisa enxergar provas físicas. Quando a gente não vê provas físicas de resultados daquilo que a gente está trabalhando, o nosso cérebro imediatamente começa a duvidar de nós mesmos. E eu falo isso como alguém que eu trabalho muito com acreditar em mim mesma. Eu sou muito o tipo de pessoa que eu posso não estar vendo resultados agora do que eu estou trabalhando. Porém, eu vou constantemente estar trabalhando naquilo e seguindo a minha intuição, seguindo o que é certo pra mim, mesmo que eu não esteja vendo prova disso, mesmo que meu cérebro esteja constantemente falando que não vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho essa confiança em mim mesma. Eu tenho essa confiança na minha intuição de que vai dar certo. Você precisa trabalhar nessas provas físicas se você não tenha ainda essa confiança em si mesmo, essa confiança na sua intuição. E como eu falei, o nosso cérebro precisa de prova física. E se ele não tem essa prova, ele começa a duvidar disso. Então, se você está duvidando da sua capacidade porque você não tem prova física, trabalhe em ter essa prova física. Você tem dúvidas sobre a sua habilidade? Pegue algum curso, faça alguma formação que ajude a comprovar que você tem essa habilidade. Eu concluí esse curso. Eu tenho prova de que eu sou boa nisso. Eu não sou muito confiante com o meu inglês. Faça uma formação, faça um curso que comprove. Eu tenho aqui a comprovação física de que eu sou boa em inglês. Eu sou boa em determinado idioma. Eu sou boa em determinado trabalho. Faça aquele curso. Se você precisa de prova física com relação à sua aparência, vá para academia, vá para um dermatologista. Comece a trabalhar em desenvolver essa prova física. Porque quando o seu cérebro enxergar, ver esses resultados, ele vai se acalmar. E, de novo, esses pensamentos que você não é o suficiente vão diminuir. Eles não vão sumir, porque o nosso cérebro é assim. Tem, sim, momentos onde eu não me sinto confiante. Eu não sou sempre confiante. Não existe uma pessoa que ela é sempre confiante. Você pode até ser uma pessoa confiante. Se você tá em um espaço onde tem pessoas que têm muito mais, por exemplo, tempo de carreira que você obviamente vai se comparar com essas pessoas. Nossa, em comparação com essas pessoas, eu não sou habilidosa o suficiente. Ou se você tá num local, tá num espaço com muitas pessoas bonitas, mesmo que você seja uma pessoa muito bonita, você vai se comparar e vai se colocar para baixo. Então é muito comum você ter isso de se comparar. Porém, não é comum quando isso é algo constante, frequente, algo diário até. São exercícios que você pode começar a colocar em prática para desenvolver essa prova física para o seu cérebro. Comece a analisar quais áreas da sua vida que você percebe que você sofre de problemas de confiança, seja nas suas finanças, na sua carreira, na sua vida amorosa. Escreva no papel, escreva por que você sofre dessa falta de confiança. E escreva também o que você pode começar a fazer para mudar essa falta de confiança. Por exemplo, você tem problema de confiança na sua carreira. Por que você tem problema de confiança na sua carreira? Porque eu ainda não tenho experiência. Então, como que você pode começar a ganhar experiência para começar a desenvolver essa confiança e desenvolver essa prova física? Seja fazendo algum curso extra, alguma formação extra, seja começando a ter clientes para o seu negócio, começar a fazer trabalhos até gratuitos para uma pessoa, para começar a construir essa confiança em si mesma. Fazer trabalhos gratuitos para sua família, para algum amigo, para você ganhar essa experiência e ganhar confiança em si mesmo. Não ter medo de cobrar o preço do seu trabalho, por exemplo. E o segundo exercício para você começar a construir essa confiança durante o processo. Por exemplo, academia. Você não vai ter resultados imediatos. Então, seu corpo vai começar a duvidar de si mesmo. Então, esse exercício vai ajudar muito você a conseguir ter essa prova física que você está tendo resultados. Então, por exemplo, escreva. O que eu não tinha capacidade de fazer antes, que agora eu consigo fazer? Por exemplo, você conseguia apenas pegar um certo peso na academia e agora você está conseguindo pegar uma certa quantidade de peso. Isso já é uma grande evolução, isso já é uma prova física que você está conseguindo se desenvolver. Então, o que está mais fácil para você essa semana do que semana passada? Por exemplo, você está aprendendo a utilizar algum programa novo que você nunca utilizou. E essa semana você conseguiu fazer algo que semana passada você nem sabia como fazer porque você ainda estava aprendendo a utilizar essa plataforma. Isso já é uma grande evolução. Isso já é um motivo para você ter confiança em si mesma. E, de novo, aprenda a celebrar
essas pequenas coisas que a gente tem no nosso dia a dia para você começar a construir essa confiança ao longo do processo. Aprenda a se celebrar, aprenda a celebrar a sua evolução como pessoa, como profissional ou independente da situação. E a maior mensagem que eu quero trazer para esse vídeo é que confiança é algo que consegue ser fortificada com o tempo. Se você não é uma pessoa confiante agora, se você é uma pessoa insegura, saiba que é possível você se tornar uma pessoa muito mais confiante. Confiança, de novo, não é um traço de personalidade. É um músculo onde você consegue, com o tempo, quanto mais você praticar ele, mais confiante você vai se tornar, seja no seu trabalho, seja na sua aparência física. Porém, é muito importante você parar com esses padrões negativos, escrever no papel, fazer terapia, estudar se a sua confiança é ligada com a sua carreira, com o seu trabalho, para você, ao longo do tempo, você conseguir construir essa confiança. E eu espero muito que essas dicas te ajudem como uma pessoa que sofria muito de insegurança consigo mesma. Eu sei quão difícil é passar por isso. É muito doloroso você se comparar com outras pessoas, comparar o seu corpo com outras pessoas, porque você não se sente bonito o suficiente. E você se olhar no espelho e você não se achar bonita, você não se sentir confiante consigo mesmo. Você olhar para outros profissionais e achar que o seu trabalho não é bom, que o seu trabalho não é bom o suficiente. Que isso é algo que realmente me prejudicou muito, então eu espero muito de coração que as dicas, pelo menos, te ajudem a iniciar esse processo de construção de autoconfiança. Então já curte esse vídeo, já se inscreve, que toda semana, todo domingo, a gente tem conteúdos, vídeos novos sobre Glow Up, beleza e bem-estar. E eu quero ver você comentando aqui nesse vídeo se você chegou até o final. Eu quero que você comente um emoji de coroa se você chegou até o final desse vídeo, para eu saber que você chegou até aqui, que você vai colocar em prática dicas que eu comentei nesse vídeo. Que eu já te vejo no próximo vídeo do canal.